Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. O Mauro César criticou a provável convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Fique com o vídeo, com os créditos da Jovem Pan. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vem fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sino, não esquece do like e tamo junto.